Mateus, capítulo 5, de 10 a 12. À medida que você for achando, se coloque de pé para que a gente leia a Escritura. Diz assim o texto de Mateus: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Verso 11: Bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome da tua glória. E que agora, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que ilumine as nossas mentes, clareie aquilo que parece embaçado e que nós possamos compreender a beleza e as verdades da tua Escritura e que elas emanem da nossa vida através de ações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. Queridos, eu penso que nunca houve um tempo em que a vida fitness estivesse tão em alta como hoje. Nunca houve tantas academias espalhadas por aí. Até alguns anos atrás era difícil você achar uma academia para se matricular. Hoje não. Hoje você tropeça em academias. Você precisa, como a gente falou de cupons e de desconto, você precisa ir atrás da melhor estrutura, daquela que é mais próxima, daquela que te atende melhor ou daquela mais barata. Por onde nós vemos academias espalhadas. Nas redes sociais, as pessoas agora estão postando as suas rotinas, e são rotinas que muitas vezes são desafiadoras. Pessoas acordam 4, 5 horas da manhã, na madrugada, para fazer uma corrida, para encarar um pedal, ou para qualquer outra que seja a sua rotina de exercício. O desejo desses que eu chamo de valentes é uma melhor qualidade de vida. E quem sabe eu até poderia dizer uma melhoria estética para a maioria, muitos deles buscando o tão sonhado shape, né? E em busca desse shape, então, homens e mulheres se expõem a duras rotinas, enfrentam sol, enfrentam chuva, enfrentam a oposição do seu corpo, que não quer levantar cedo para fazer exercício. Em alguns casos, nas academias, enfrentam alguns equipamentos que, para mim, mais parecem instrumentos cruéis de tortura. No fim, o cansaço chega, o suor desce ao corpo. Cada músculo, cada junta e até mesmo lugares que você nem sabia que poderiam doer, dói. Mas desistir não é uma opção. Sabe por quê? No fim, o shape vem. Chegamos hoje ao 9º e último sermão dessa nossa série nas bem-aventuranças. E hoje nós veremos que o crente, em última instância, é uma pessoa que sofre e que sofre perseguição. Cristo nunca nos escondeu isso. A Escritura, o Espírito Santo que a inspirou, e nem mesmo Jesus, por onde no Novo Testamento, nos Evangelhos, várias são as palavras dele registradas, nunca nos iludiram acerca da vida cristã, dizendo que tudo seriam flores, dizendo que tudo seria belo, de que você não teria mais problemas, de que as dívidas sumiriam. Não, muito pelo contrário. Seu alerta, tanto de Cristo quanto da Escritura, através de outros escritores, sempre foi que seguir a Cristo era carregar uma cruz, como Ele mesmo carregou. Seguir a Cristo era partilhar do seu sofrimento, era partilhar da sua angústia, da sua perseguição. Mesmo sabendo de todos esses alertas, os crentes não se detêm. Os bem-aventurados, a quem Jesus chama, são aqueles que seguem firmes, mesmo em meio à dor, mesmo que o sofrimento seja demasiadamente grande,
e mesmo que a perseguição não cesse. Sabe por quê? Porque assim como na vida fitness, na vida de academia, tudo vale a pena, pois a dor e o sofrimento são uma prova viva de que você está no caminho certo. Cada dia caminhando para mais perto. Aqueles que se dedicam à academia, a cada dia mais perto do shape. E nós, na nossa caminhada cristã, a cada dia mais perto da promessa que nos foi feita do reino dos céus. Hoje, então, nós pensaremos que a perseguição que o crente sofre em nome de Cristo é real e natural. Ela pode acontecer de diversas formas, mas deve ser enfrentada com coragem e alegria. E essas brotam nos nossos corações, através da certeza de que somos bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E nós faremos isso em 3 pontos. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o caráter da perseguição. Às vezes a gente pode correr o risco, queridos, de achar que tudo é perseguição. Então eu queria começar destacando isso. Como é essa perseguição? Que cara ela tem? Como ela se revela? Jesus dirá no verso 10 que seremos perseguidos por causa de uma coisa, por causa da justiça. E aqui é preciso que a gente tome muito cuidado. Eu já falei aqui por algumas vezes que o homem, ele tem um certo anseio, uma certa sede, fome, um desejo que às vezes é difícil de ser saciado pelo protagonismo. O homem é alguém, ou a nossa natureza humana, corrompida pelo pecado, nos leva a ser alguém que busca sempre estar no centro, sempre no trono. Mesmo que nós tenhamos ouvido de muita gente, até das nossas mães, você não é o centro do universo, é lá que nós queremos estar. O ser humano age como se tudo girasse em torno dele. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque essa busca, ela pode nos levar a pensar que quando Jesus diz que nós seremos perseguidos por conta da justiça, essa justiça diga respeito a mim e a você, e não é sobre isso que Jesus está falando. Ser perseguido por causa da justiça não é ser perseguido por causa de nós mesmos, porque nós somos pessoas mais honestas que as outras, ou porque eu sou um melhor funcionário do que o meu colega, e porque eu me destaco mais na empresa, ele me persegue. Não. Alguns vão dizer que são perseguidos pela posição política, porque apoiam um lado ou apoiam o outro, e por isso são perseguidos, e isso é ser perseguido por causa da justiça? Não. Outros ainda dirão que são perseguidos porque adotam uma dieta, ou adotam outra, porque não comem isso ou não comem aquilo. Não é isso, querido. Não é sobre isso. No verso 12, Jesus dirá que o motivo pelo qual essa perseguição existe é Ele mesmo. O fato de nos tornarmos semelhantes e seguirmos a Cristo é o único motivo da perseguição. Algumas pessoas se expõem, aí um segundo ponto, o primeiro ponto do caráter da perseguição é que ela acontece por causa da justiça, e a justiça é se parecer com Cristo. Uma segunda característica da perseguição é que ela é natural. E aqui eu quero chamar a sua atenção, preste muita atenção nisso. Algumas pessoas, elas se expõem a situações que resultarão em sofrimento e lutas, pelas quais elas não precisam passar. Fazem isso com um propósito: poder ter o direito de bater no peito e dizer, eu estou sendo perseguido. Isso, queridos, é no mínimo tolice. Isso é bobo. Você se expor a situações para que as pessoas te persigam sem motivo é no mínimo tolice. Você não precisa fazer isso. Mas isso pode alcançar um grau de chegar à idolatria.
Tem pessoas que vivem à torta e arcado, procurando confusões, criando problemas para serem atacadas e poderem dizer que são perseguidos. Queridos, isso é idolatria. Às vezes a gente pensa que idolatria é só se colocar em frente a uma estátua. Não. Idolatria é tudo aquilo que eu dou valor igual ou valor maior do que a Deus. Idolatria é aquilo que eu persigo, pagando todo e qualquer preço. E muitas vezes, pessoas idolatram coisas que não são boas. Já parou para pensar nisso? Pessoas idolatrando sofrimento, idolatrando perseguição. Nós não precisamos disso, queridos. Eu afirmo que isso é tolice, porque o crente que vive de maneira fiel ao Evangelho e que busca se parecer com Cristo, não precisa buscar a perseguição. Acredite em mim, ela te alcançará, quer você queira, quer não. Se parecer com Cristo, queridos, é um imã de confusão, é um imã de perseguição. Você não precisa ficar por aí provocando para que as pessoas te persigam. O mundo vai nos perseguir. O mundo vai perseguir a igreja que vive de forma fiel, é bom que isso seja dito. O mundo vai perseguir os cristãos que não abrem mão dos seus princípios. As ideologias do mundo, o poder do mundo, as potestades, o príncipe desse mundo vai perseguir os crentes que são fiéis. Sabe por quê? Instinto. O instinto do cachorro qual é? Correr atrás do gato. O gato não fez nada. O gato existiu. Apareceu na frente do cachorro, ativa alguma coisa dentro dele que a obrigação dele se torna correr atrás do gato até pegar. O gato não fez nada. Não fez e não precisa fazer. É o instinto do cachorro. O instinto do mundo, queridos, é perseguir a Cristo e, consequentemente, perseguir a tudo que se parece, tudo que imita, tudo que procura se parecer com Jesus Cristo. O próprio Cristo afirmou isso em João 15, 18 e 19. Ele disse: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. E ele segue: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. E ele conclui: por isso, por eu tê-los escolhido, por eu tê-los feito diferente do mundo, porque vocês são antagonistas ao mundo, porque vocês não compram as ideias do mundo, porque vocês não se parecem com o mundo, porque vocês, como eu já disse aqui, não se conformam, não aceitam caber na forma do mundo. Jesus dirá: o mundo os odeia. Você não precisa fazer nada. Exista de forma simples, seguindo a Cristo de forma fiel. Isso já te trará problemas o bastante, porque essa é a natureza do mundo. E um terceiro aspecto sobre a perseguição é o modo como ela acontece. Nós nos acostumamos, queridos, a associar perseguição apenas ao seu modo violento, fazendo por muitas vezes com que nós desconsideremos como perseguidos, ou com que nós consideremos como perseguidos apenas aqueles crentes que são presos, apenas os crentes que são torturados, apenas aqueles que são martirizados, mortos. Isso, com certeza, eu não estou querendo tirar o valor da perseguição desses nossos irmãos. Isso é perseguição, é a forma mais bárbara e terrível, mais cruel e sanguinária que a perseguição se manifesta. Mas ela não se limita a apenas essas barbáries, a apenas essas violências. Jesus dirá, no verso 12 desse capítulo que nós lemos, que isso também aconteceria de outras formas, através de insultos e calúnias. Uma demissão, porque
Nós não queremos entrar no esquema que a empresa tem por fora. Os colegas que nos isolam no canto, ou que fazem piada quando nós chegamos, lá, olha lá, ó, lá vem o crente bobão, lá vem o crentinho, lá vem o santarrão. Porque nós nos negamos a estar na rodinha em que eles estão quando piadas indecentes são contadas. Porque nós nos negamos a mentir para o patrão para que nós sejamos beneficiados. Porque nós nos negamos a assistir pornografia. Porque nós saímos dos grupos quando coisas que não convêm começam a ser compartilhadas. Quando passa uma mulher ou quando passa um homem e nós não queremos olhar, não queremos mexer, e aí as pessoas começam, olha lá o crentinho, olha lá o crentinho, olha lá o santão. É o próprio Cristo. Ou quando na busca incansável por nos encontrar em falhas expostas, nos perseguem. Se lembra de Daniel? O que o povo fazia com Daniel? Daniel apanhou? Foi jogado na cova, né? Que é muito pior que apanhar. Não no caso dele, porque nada aconteceu. Mas eles ficavam atrás de Daniel. Onde Daniel ia, tinha alguém espionando para ver se achava algum erro. Você acha que não, queridos, mas a sua vida também é vigiada. Quando você diz que você é crente, os olhos se voltam para você, procurando encontrar uma falha. E ai de você se errar. Ai de você se errar. Essas formas mais sutis tendem a passar despercebidas muitas vezes, impedindo assim que nós as tratemos com a devida seriedade. Nós não seremos perseguidos apenas com chicotes, com armas, com violência. Seremos perseguidos de forma sutil também, de forma quase que silenciosa e despercebida. Mas o mundo nos perseguirá. Sabendo que os crentes são perseguidos de diversas formas, sejam elas sutis ou violentas, e que isso acontece de forma natural, se lembre, você não precisa ir atrás de perseguição. Ela virá. Nós seremos perseguidos simples e exclusivamente por sermos parecidos com Cristo. Pensaremos agora um pouco nesse segundo ponto sobre como lidar com a perseguição. Ok, Joab, eu entendi. Nós vamos ser perseguidos, a perseguição é real, ela pode ser violenta, ela pode ser sutil. Se eu disser que eu sou cristão, eu já coloquei um alvo nas minhas costas, mas como que eu vou lidar com isso? O que eu faço? Perseguição, sofrimento, ridicularização, são coisas que naturalmente não nos trazem alegria. Se você me falar que você fica feliz com isso, eu vou desconfiar, porque eu não fico. Ninguém fica feliz quando essas coisas acontecem. Mas veja que interessante, é justamente assim que Jesus nos encoraja a agir quando formos perseguidos. Jesus diz, alegrem-se, regozijem-se. É isso que ele nos chama a fazer. Mas como? Isso na prática parte de uma fuga. Começa, o primeiro passo ou os primeiros passos são o abandono de uma postura negativa, que vai caminhar até uma postura corajosa, que encontra prazer e satisfação em sofrer em nome de Cristo. Ou seja, queridos, os bem-aventurados de Jesus não são pessoas ressentidas. Os crentes não devem ser pessoas amargas, pessoas chorosas, que vivem pelos cantos, a se lamentar, a se fazer de coitadinhos, choramingando aqui e acolá, ai de mim. Vejam aqui como eu sou perseguido. Veja como ninguém me tolera. Veja como as pessoas ficam me tolindo, ficam me perseguindo. Vejam como é dura a vida do crente. Não, queridos. E nem tampouco os crentes são seres vingativos, que ficam aqui e acolá procurando meios para retribuir o mal que são afligidos. Muito pelo contrário.
O crente perseguido por amor de Cristo é alguém valente, que verdadeiramente se alegra por como Paulo, registrado em Romanos, carregarem no corpo as marcas. Joabe, de onde você tirou isso? Abra a sua Bíblia. Leia o Novo Testamento. Leia Atos. Em nome de Jesus, em alguns meses nós vamos começar uma série em Atos e você vai ver como a igreja lidava com perseguições. Quer ver? Alguns exemplos. Pedro e João, no capítulo 4 de Atos, acabaram de curar um homem na porta do sinédrio, são presos. Ali são ameaçados, não é para vocês falarem de Jesus mais. E Pedro, como? Como nós podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Será que importa mais obedecermos a Deus ou obedecemos aos homens? Sofrem ameaças e são soltos. Sabe para onde eles vão depois de serem soltos? Eles vão para a igreja. Vão para uma casa, a igreja naquela época se reunia nas casas. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão orar. Se você abrir a sua Bíblia aí em Atos 4, 30 e 31, você vai ter a resposta sobre o que eles oravam. Será que eles oravam para que a perseguição cessasse? Será que eles oravam assim, Senhor, mata os nossos inimigos, Senhor. Senhor, faz com que a perseguição acabe, Senhor. Senhor, livra-nos da perseguição que nos acometem. Não era isso. Olha a oração que esse pessoal fazia. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e destrói-os e livra-nos deles. E capacita-nos, os teus servos, para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende, ó Deus, a tua mão e destrói os nossos inimigos? Não. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu tão santo servo Jesus Cristo. A igreja não tinha medo, irmão. E perseguição naquela época era perseguição. Espada, cavalo, pisa, couro, morte, sangue. E sabe o que Deus fazia? Verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começou uma baderneira no meio da igreja. Povo correndo, povo rodando, e língua estranha, e profecia. Não. Tremeu o lugar que estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe o que eles foram fazer? Foram para a rua anunciar o Evangelho. E aí no capítulo 5, Pedro e João são presos de novo. Dessa vez apanham. Só não são mortos por causa de Gamaliel, que fala assim, deixa eles irem. Se o que eles fazem é em nome de Deus, eles vão sobreviver. Senão, o próprio Deus vai dar cabo deles. Olha o que o verso 41 do capítulo 5 de Atos diz sobre crentes perseguidos, presos e açoitados. Verso 41. Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa de Jesus. Pedro e João saem correndo, e aqui é uma imaginação minha, correndo e saltitando e dizendo, glória a Deus, nós fomos considerados dignos de sermos perseguidos como nosso Senhor foi. Lembremos-nos, queridos, de Paulo, que mesmo preso, escreveu uma carta à igreja de Filipenses, e ele diz também no verso 4, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Não há tristeza, não há rancor. E tantos outros, queridos, valentes,
Nossos irmãos, ao longo da história da igreja, têm doado a sua vida com alegria. Falei para os irmãos, acho que no sermão passado, ou retrasado, de Policarpo de Esmirna, que foi queimado vivo numa fogueira. Tertuliano de Cartago, um dos pais da igreja, o primeiro a usar o termo trindade. Quando foi perseguido por Nero, ele disse: pode nos matar porque o sangue dos cristãos é semente. Quanto mais você nos mata, mais cristãos nascem. E tantos outros, queridos, perseguidos por amor ao evangelho. Os cristãos da época do Coliseu, que entravam para serem martirizados. Hoje o nosso programa é assistir a Champions League, é assistir o Campeonato Brasileiro ou um bom filme. Sabe qual era o programa de um bom cidadão romano dessa época? Era ir para um estádio também. Mas não era para ver 11 contra 11 correndo atrás de uma bola. Era para ver leões correndo atrás dos cristãos. Leões famintos. E os cristãos entravam no Coliseu de mãos dadas, cantando hinos. Quem sabe eles cantavam, provavelmente não era composto na época, mas quem sabe eles cantavam algo como: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Quem sabe eles cantavam: castelo forte é o nosso Deus. Um dos pais da igreja disse que se os leões não tivessem ávidos o bastante, se não estivessem famintos o bastante, ele bateria na cara dos leões para que os leões os devorassem. E tantos outros, queridos, cristãos hoje ainda, brutalmente assassinados ao fio da espada, covardemente assassinados numa chacina, com armas, tiros a queima-roupa, agora, no Oriente Médio. Portanto, queridos, a postura dos bem-aventurados diante dessas injúrias que o mundo nos submete, sejam elas de qualquer intensidade ou de qualquer natureza, não deve nos fazer homens e mulheres chorões, coitadinhos que vivem por aí de autocomiseração, não. E nem tampouco pessoas vingativas e rancorosas. A perseguição que os cristãos sofrem é enfrentada com coragem e alegria. Não porque somos algum tipo de povo masoquista que tem prazer em sofrer, não é isso. Mas porque sabemos que o sofrimento de agora, ou como Paulo coloca, as leves e momentâneas provações de agora, produzem um peso de glória inestimável. O sofrimento de agora testifica de um caminho que estamos trilhando para o cumprimento da promessa feita pelo próprio Cristo nesse texto. Deles é o reino do céu. Lembre-se sempre, querido, se o caminho está estreito, é o caminho certo. Se está difícil de entrar na porta, é a porta certa. Estranhe, tema, se o caminho está largo demais. Se a porta que você está vendo é uma porta que cabe muita gente de uma vez. Jesus diz que a porta é estreita, e estreito é o caminho que leva ao reino do céu. Nós já aprendemos como se dá e como devemos lidar com a perseguição. E nesse último ponto, talvez você esteja se perguntando, e essa talvez seja a pergunta mais importante sobre esse tema: até quando? Onde está o ponto final disso tudo? Eu entendi, o sofrimento faz parte, nós vamos sofrer ele mesmo, de forma alegre, corajosa, jubilosa. Mas até quando? Onde está o felizes para sempre? Onde se encontra o ponto final dessa história? Bem, o que leva o mundo a odiar a Cristo e aos seus seguidores é o pecado. Portanto, a perseguição só terá fim quando a obra de Cristo de reconciliar consigo todas as coisas estiver completa. Em um mundo, queridos, onde o pecado existe, é impossível que os crentes tenham paz. É impossível.
E sabemos que isso, o fim da nossa relação com o pecado, será marcado pelo retorno de Jesus, onde ele, enfim, derrotará com o sopro de sua boca todos os nossos inimigos, derrotará de uma vez por todas o pecado, restaurará a criação e levará para habitar plena e definitivamente com ele o povo dele, a sua igreja. Tudo bem. Mas e quando isso acontecerá? Essa, querida, é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta que todos nós gostaríamos de saber a resposta. Veja, os discípulos perguntam sobre isso para Jesus. Em Mateus 24, a partir do verso 3, eles vão dizer: Senhor, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o final da tua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos perguntavam isso para Jesus. Em Apocalipse 6, 10 e 11, aqueles que já morreram em nome do Evangelho, os mártires da igreja, também perguntam uma coisa nesse sentido e dizem: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E Jesus, ainda respondendo os discípulos, disse: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, senão somente o Pai. Infelizmente, queridos, ou felizmente, não sabemos o dia e a hora em que a perseguição que nos acomete terá fim. Não sabemos o dia em que o sol da justiça raiará e romperá nos céus e restaurará consigo a criação e nós seremos assunto aos céus com eles. Nós não sabemos. Mas nós sabemos algo mais importante que isso. Nós sabemos que existe um dia e existe uma hora marcados para que isso aconteça. E é nessa certeza, queridos, que nós depositamos a nossa fé. É por essa certeza de que há um dia, haverá um dia, existe uma data marcada, existe no Google Calendário do Senhor um dia marcado, o dia em que Jesus voltará e nós subiremos com Ele para a eternidade. É por essa certeza que continuamos a nos alegrar, a regozijar, mesmo em meio à perseguição. É sabendo disso que a nossa boca se enche de riso. É sabendo disso que aconteça o que acontecer, nós nos alegraremos no Senhor, crendo de que o nosso trabalho não é vão e que por meio de Cristo teremos, no que diz o nosso texto, grande recompensa do céu. Concluindo, assim como aqueles que sonham com um corpo atlético, definido, ou com uma qualidade de vida melhor, assim como eles precisam se dedicar a uma vida regrada, e que exige certos sacrifícios e até mesmo momentos de sofrimento, nós, os crentes, aqueles a quem Jesus chama de bem-aventurados, também somos expostos a uma vida de abnegação, a uma vida de luta, a uma vida de entrega em nome do reino de Deus. Ou como diz o grande lema da academia, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. A maravilhosa notícia, queridos, para nós, ou para ambos, é que os nossos esforços não são em vão. Aquele que busca o shape, aquele que busca a melhor qualidade de vida, se dedicando, alcançará. Mas principalmente, aquele que de todo o coração busca o reino dos céus, mesmo que enfrente duras perseguições por conta disso, o encontrará. Essa é a promessa do Cristo. Deles, dos perseguidos por causa da justiça, é o reino dos céus. Pode ser, querido, que você que está aqui essa noite ainda não fez um compromisso com Cristo.
Pode ser que você ainda não se aliou a Ele, dizendo: Senhor, eu estou disposto, mesmo que as perseguições me acometam, mesmo que dificuldades venham sobre mim, eu quero seguir-te com toda a minha vida. Pode ser que você ainda não dedicou todo o seu amor, todo o teu ser para Ele. E eu queria te convidar a fazer isso nessa noite. Hoje é uma noite de salvação. É uma noite que pela manhã nós celebramos que Cristo vive. Não tenha medo. Talvez você ainda não fez um compromisso com Cristo por medo. Joab, eu tenho medo das perseguições. Eu tenho medo da dureza da vida do crente. Não tenha medo. Aquele que te chama à salvação hoje, Jesus Cristo, o justo, prometeu que não nos abandonaria. No final do Evangelho de Mateus, ele dirá: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim dos tempos. Quer sejam dias bons, quer sejam dias maus, Ele estará conosco. Quer seja na paz, quer seja na perseguição, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Não sou eu, querido, que estou falando. É Ele, o próprio Cristo, quem nos encoraja através da Escritura. Peça-lhe e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Bata e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Creia em Cristo, querido, com todas as suas forças. Creia em Cristo com todo o seu ser. E diga a Ele: Senhor, não há nada mais no mundo que eu queira, além de te seguir. Custe o que custar. Se entregue a Ele. Não se demore. Faça isso hoje. Faça isso de forma urgente. E para você, crente, bem-aventurado. Para você, perseguido, algumas aplicações práticas. Primeira, não viva atrás de treta. Não viva procurando confusões. Não fica procurando briga para você entrar e muito menos provocando brigas. Lembra que eu te falei que as bem-aventuranças são como uma escada? Jesus não disse bem-aventurados os perseguidos para depois dizer bem-aventurados os mansos, não. Ele disse bem-aventurados os mansos e depois bem-aventurados os perseguidos. Porque os perseguidos são pessoas mansas. Não fique procurando problema com o propósito de ser perseguido, não. Creia no que eu estou te falando, a perseguição virá. Se preocupe em olhar como Cristo viveu e imitá-lo. Ser justo como Ele era, ser bom como Ele era, ser paciente como Ele era, ser misericordioso, perdoador, ser santo. Se preocupe com isso. A perseguição virá. Uma hora ou outra, ela virá. Segundo, viva corajosamente. Não deixe que as pressões sofridas dia a dia te acovardem. A gente falou na quarta-feira e eu tenho me impressionado tanto como que o Espírito Santo tem organizado. Na quarta-feira a gente estuda uma coisa e no domingo a gente fala disso também. Ou no domingo a gente fala e na quarta-feira volta a tocar nesse assunto. Na quarta-feira a gente viu Davi. E Davi dizendo ao povo assim: não me digam, fuja para as montanhas. O povo estava dizendo para Davi: Davi, se eu fosse você, e se conselho fosse bom, eu pegava meu cavalinho e fugia para as montanhas. Sabe por quê? E aí Davi vai dizer, depois leia esse Salmo 11. Davi depois vai dizer, porque eles olhavam e via os inimigos colocando a flecha na corda, Davi cercado de inimigos, e o conselho do povo era: Davi, acelera, some para as colinas. E Davi disse: não me dê esse tipo de conselho. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, por isso não fugirei.
viva corajosamente. Busque coragem do Senhor. Isso não vem com academia, isso não vem com hormônio, isso não vem com remédio, isso não vem com essas coisas. Isso vem com relacionamento com Deus. Ore. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou com medo. Conta-se que na época do martírio, na igreja primitiva, haviam 2 homens presos por serem cristãos. Um deles batia no peito todos os dias e dizia: eu anseio pela forca, pela fogueira, eu anseio pela morte, assim como a noiva anseia pelo casamento. E um outro dizia, em silêncio no seu coração, orando ao Senhor: Senhor, dá-me coragem, porque eu estou com medo do fogo. Só de pensar, meu coração se torna trêmulo. Senhor, dá-me coragem, dá-me resiliência, não deixe que eu te negue naquele dia. Sabe o que aconteceu? O orgulhoso, que estava ansioso pela fogueira, negou a Cristo e fugiu para os montes. E o medroso, que buscou coragem em Deus, buscou no Espírito Santo capacitação, padeceu corajosamente, em nome de Jesus. Por isso, busque coragem no Senhor, através da oração, através da leitura da Escritura. E busque isso também na comunhão com os irmãos. É aqui que nós compartilhamos as nossas fraquezas. É aqui que nós compartilhamos os nossos medos. E como o pastor Newton gosta de dizer, de mãos dadas, nós podemos fazer muito mais. Nós somos muito mais fortes. É aqui que nós nos tornamos homens e mulheres corajosos, que enfrentam as perseguições dessa vida com coragem. E terceiro, viva de forma missional. Nós não sabemos, queridos, o dia e a hora em que Jesus virá e acabará com tudo isso. Viva como se ele fosse voltar daqui a pouco. Viva como se tudo isso fosse ter fim daqui a pouco. E eu não estou dizendo para você fazer como o pessoal da igreja de Tessalônica fez, que abandonou tudo e veio viver no templo. Não é isso. Viva de forma missional dessa forma. Se apresse em pregar o evangelho para as pessoas. Se apresse em fazer com que o máximo de pessoas ouça do evangelho tão logo urgente. Você pode fazer isso de algumas formas. Primeiro, faça missões. Missões não é feito apenas por aqueles que atravessam o mundo e vão fazer. A PIB de Rio Verde tem um slogan muito bom: do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Missões se faz assim. Missões se faz no seu trabalho, se faz por onde quer que você esteja. Faça missões. Segundo, ore pelos missionários, ore por missões, para que Deus levante missionários, para que Deus levante e sustente o seu povo. E terceiro, oferte, invista seu dinheiro nisso. Eu gosto sempre de dizer: missionário come, missionário veste, missionário tem filho, tem necessidades. Por isso, invista financeiramente e seja o meio pelo qual Deus sustenta missionários em Goiás, no Brasil e por todo o mundo. Bem-aventurados, queridos, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E que reino maravilhoso será. Amém.